Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Júlio Cast, amém? E desde já, ó, peço a você, querido, se inscreva no canal, certo? Acione lá o sininho para você receber as notificações de vídeo novo que vai chegando, beleza? E outra coisa, querido, ó, compartilha esses vídeos com as pessoas. Se você gostou do assunto, gostou do tema, compartilha, querido, que isso é muito bom, certo? E deixa os teus comentários. E lembrando a você, se inscreve no canal, querido, para ajudar esse canal a crescer, trazer mais conteúdo bacana, trazer coisas bacaninhas para você aí, beleza? E hoje, querido, nós estamos aqui com uma pessoa, velho, que especial. Eu gosto muito dele. É uma pessoa bacana, certo? Conheço, já tem mais ou menos mais de 20 anos que eu conheço ele. Mais de 20 anos, é isso mesmo. Viu? E vou apresentar a vocês o nosso amigo querido, né? Da nossa cidade aqui de Jatobá. E outra coisa, meu irmão. O cara é corredor, é poeta, é artista da cidade, é artista da região, né? Nosso amigo Miguel. Seja muito bem-vindo, Miguel, a um episódio do Júlio Cast. Prazer imenso ter você aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Não precisa se preocupar. Aqui na terra ninguém é perfeito, mas quando Deus quer, não tem jeito. Um coração dentro do peito, Deus fez para amar e para perdoar. Você não deixar seu coração declamar, espere, um dia seu coração vai implorar. Eu sou filho de Manuel Francisco de Araújo, a profissão açougueiro. Minha mãe, Maria Coelho de Araújo, dona de casa evangélica, 35 anos antes de Deus levar. E durante a minha infância eu não tive tempo de brincar, porque eu trabalhava desde os 5 anos de idade e entre 8 irmãos homens, eu era mais requisitado por meu pai, porque eu sempre fui determinado em todos os serviços que eu fazia na zona rural. É isso aí, no caso o senhor era trabalhador nato, desde novinho, já demonstrando que isso, querido, é o caminhar do sertanejo, você sabia disso? O sertanejo, desde novinho, ele aprendeu a ajudar o pai a trabalhar, se esforçar, conseguir os seus objetivos, né, para aí ter uma vida bacana, uma vida decente no futuro, porque quem começa a trabalhar cedo, querido, isso não é escravidão, isso não é erro, não. Isso é sabedoria. Você aprende a ser homem, você aprende a ser mulher, certo? Você vê tantas pessoas que antigamente os pais já iam para a roça, já chamavam as crianças. Você era desse jeito, Miguel? Assim, quando seu pai ia para a roça, ele chamava você de, bora, Miguel, acorda, vamos. Realmente, lá em casa eram 8 homens, mas nesse tempo eram todos jovens, quase todos jovens. E quando dava uma chuva à noite, 5 horas da manhã, meu pai já levantava todo mundo, que era para ir todos para a roça, para plantar o milho, feijão, gergelim, abóbora, melancia. E sempre fui determinado, trabalhando como plantar arroz, alho, cebola, certo? E eu trabalhava também em criação de animais, e na seca a gente tinha aquele trabalho nesse tempo árduo, sol muito quente, a gente queimava o mandacaru, a macambira, certo? Para dar comida ao gado para sobreviver. É isso aí. Naquele tempo era um pouco difícil, não era, Miguel? Muito difícil. Mas o importante é a gente tocar o barco, porque Deus disse que quem trabalha, Deus ajuda. Amém. É isso aí mesmo. Quem trabalha, Deus ajuda, com certeza. Mas é no trabalho certo, viu? Porque hoje, o que nós vemos hoje, a caminhada é uns trabalhos aí que diz que é trabalho, mas não é. O que nós estamos falando é do trabalho certo, trabalho correto, trabalho que você soa para ganhar o seu dinheiro, né? Para fazer o seu dinheiro, ganhar não, fazer o dinheiro, né? E Deus é maravilhoso. Miguel, você é natural de onde, Miguel?
Eu nasci no lugarejo chamado Atalho, município de Petrolândia, e até os meus 15 anos eu morei lá. Depois dos meus 15 anos eu vim para a cidade de Petrolândia, onde lá eu continuei os meus estudos. E eu com 12 anos, eu morei um ano lá em Petrolândia e foi justamente em 64, no dia da Revolução, né? E eu me lembro que ninguém entrava nem saía da cidade. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer a você que eu com 15 anos, 17 anos, eu tinha muita vontade de fazer poesia. E o professor Osmar Salles, que hoje mora em Recife, tem 85 anos, ele pediu a turma, que era 35 alunos comigo, para cada um levasse uma poesia. E eu, lá na margem do Rio São Francisco, que eu fui ribeirinho, ainda sou, né? Morava na margem do Rio São Francisco, carinhosamente o velho Chico. E lá eu limpando batateira, olhando para a água corrente, que hoje a barragem, a água é parada, mas naquele tempo era corrente, muito bonito as correntezas. E eu resolvi fazer uma poesia, e eu fiz. E no dia de apresentar, eu fui para a escola e lá o professor Osmar Salles começou a chamar por ordem alfabética, né? Alda, Antônio e tal, Francisco, e um dizia, a minha poesia é intitulada, não me lembro o título, mas o autor é Jorge Amado, o outro, a minha poesia é intitulada, também não lembro o título, é essa de Queiroz, e por aí foi. Quando chegou na minha vez, aí o professor disse, Miguel, recite sua poesia. E inclusive eu fui vaiado na hora, né? E eu fiquei um pouco meio nervoso, mas ele mandou a turma se acalmar e eu declamei minha poesia naquela hora, que eu fiz assim. Oh, que águas lindas, que águas belas, essas águas, quais são elas? São do São Francisco que correm sem parar, correm largamente e vão entrar no mar. Quando o vento cai, começam a se abalar em grande movimento, até a sua profundeza é abalada pelo vento. E depois da apresentação, os meus colegas me aplaudiram e o professor Osmar Salles disse assim, vocês que trouxeram poesias de outros autores, vou dar uma nota geral 8. Agora, Miguel é nota 10. Nossa, essa poesia foi o senhor que tinha feito lá? Exatamente. Foi minha primeira poesia, Olha. inclusive vai ser a minha primeira poesia que vai aparecer em meu livro que está prestes a ser lançado. Isso mesmo, rapaz, que bacana. Já pensou, ó, do sertão sai um artista, né? Que já desde a infância na escola, em vez de recitar poesias já pronta, ele mesmo criou a poesia. E por isso tirou um 10. Isso é interessante que isso é improviso. O que é que o senhor acha? Um improviso ou é um dom? Para mim, eu tenho certeza que é um dom, porque depois dessa poesia, eu fiz a segunda poesia, isso foi no ano de 1969, e no momento que eu fiz essa poesia, eu fiquei inspirado quando o homem foi pela primeira vez quando ele pisou pela primeira vez no solo lunar. E eu fiquei muito fascinado e eu queria liberdade. Eu sei que na Lua seria uma liberdade impossível, né? Mas eu fiz a minha segunda poesia intitulada Liberdade. E eu fiz assim. Queria ser um passarinho para naquela árvore morar, para ali viver sozinho, sem ninguém me perturbar, sentado nos seus galhos, com grande agasalho e alegremente cantar. E depois dessas façanhas, subir lá para as montanhas e livremente voar. Miguelzinho de Brás. Olha só, bacana, hein? Bacana. Miguel,
E nessa trajetória da infância, né? Você sempre residiu aqui pro lado de Petrolândia, sempre por essa área, ou você, quando se formou, tornou aí o seu ser um homem jovem, quis bater asas e voar para outros cantos? Como foi assim a sua trajetória? Na verdade, para eu estudar foi muito difícil. Como eu morava na zona rural e era longe da cidade, e eu tinha que sair de casa às 11 horas da manhã, a pés, caminhava várias léguas, que quem não sabe, uma légua tem 6 quilômetros, e eu andava uma faixa de 3 léguas, né, a pés, e estudava e chegava de volta em casa à meia-noite, certo? E era muito sofrimento. E eu chegava meia-noite, jantava uma comida que tinha feito 6 horas da tarde e sentava lá no terreiro e eu perguntava a Deus no pensamento, até quando? E ele para mim respondia, não desista. E aí continuei estudando, viajando, né, muitas léguas e consegui chegar chegar a estudar em Petrolândia, onde com 15 anos eu fui para lá, estudei até meus 20 anos, e quando eu estava estudando já o segundo ano de contabilidade, eu fui para Paulo Afonso e lá submeti a um teste na CHESP, né, para apropriador de custos. Inclusive, quando eu sentei para fazer o teste, me pediram para fazer uma carta pedindo emprego. E eu me lembro ainda, eu fiz assim. Sendo sabedor da existência de vaga para apropriador de custos e achando-me apto a preencher o requisito exigido, solicito de Vossa Senhoria enquadrar-me na referida função. Sou solteiro, tenho todos os documentos, certo de contar com o apoio de Vossa Senhoria. Agradeço antecipadamente. Miguel Manuel de Araújo. Esse teste eu fiz no dia 15 de maio de 1973 e com 8 dias que eu fui verificar o resultado, entre 120 candidatos, eu passei em segundo lugar. E no dia 29 de maio do mesmo ano, eu fiz meu fichamento. E quando eu cheguei para fichar pela janela, os 2 rapazes que estavam fazendo o fichamento do pessoal eram meus conterrâneos. E eles mandaram entrar e lá eu fiz o fichamento. No dia 30 de maio, 7h30 da manhã, eu comecei a trabalhar na melhor empresa do Brasil, que era a CHESP, que hoje não é, hoje é Axia Energia. E de lá para cá eu aprendi e ensinei. E em 1999 eu me aposentei pela CHESP de cabeça erguida, né? E graças a Deus deu tudo certo e até hoje eu continuo ainda com essa grande empresa na minha mente. Isso mesmo, bacana. Eu me lembro que, olha, você sabia, eu vou contar uma coisa aqui, olha, você sabia que eu já fui pintor de Miguel, já pintei a casa de Miguel umas 3 vezes. Foi mais ou menos umas 3 vezes, foi Miguel? O tempo Exatamente. que de Alerta, Alindo, ali na frente, morando ali A, na frente da sua a casa. gente sempre comenta essa história. Era interessante, até eu tava falando com o Negão, eu dizendo, eu me lembro de Heloís, né, a filha dele. Eu disse, Heloís, vai ali pegar água pra mim, Heloís, vai. Minha doutora. Eu não vou não. Eu digo, vai menina, pega água, que ela era pequenininha, né? Não, não vou não. Eu disse, rapaz, você não vai buscar água mesmo, né? Interessante, né? Pra você ver que as coisas, quando nós plantamos coisas boas, a gente colhemos coisas boas também, né? E na trajetória da Chess, eu creio que o senhor deve ter plantado muitas coisas boas ali naquele lugar, né? Na realidade, eu sempre quis aprender a trabalhar, não para me aparecer. Eu queria aprender para eu produzir, porque era uma determinação minha. E lá dentro, como eu falei, eu aprendi, ensinei,
Não, não porque eu queria, sabe, querer me aparecer, mas pelo que eu fazia, eu era reconhecido. E, inclusive, quando eu entrei na Chelsea, a minha caligrafia era péssima. E eu pensei comigo, eu vou aprender a escrever bonito e bem legível. E, por incrível que pareça, eu cheguei a escrever tão bem que o meu saudoso encarregado Euclides, ele dizia assim para mim: Miguel, faça esse documento que você tem a letra muito boa, que é para eu mandar para a sede da Chess. E aquilo ali para mim foi um vencimento, foi uma batalha que eu venci na minha vida, além de outras, né? Mas lá naquele tempo de escritório de chess lá que o senhor trabalhava, tinha aquelas máquinas zoadentas lá que o cara batia, que era uma zoada da pitamba aquilo ali, viu? Inclusive, quando eu entrei na Chess, eu comecei a trabalhar em máquina de somar, calcular, e tinha uma que tinha uma manivelazinha que chamava o rapa-cuia, né? E depois, máquina da datilografia, né? Inclusive, eu trabalhando na Chess, eu submeti a um concurso do Banco do Brasil e passei, a matéria eu acertei tudo. Só que quando eu fui fazer o teste da datilografia, a máquina não tinha toque e eu datilografava sem olhar para a máquina, né? Olhava para o papel. E sem o toque, a máquina batia no cilindro seco. E por conta disso, eu fui reprovado. Certo? E trabalhei muito. Máquina de somar, Ah, no calcular. caso, no caso, Miguel, rapidinho. No caso, aquele, quando o cara tava tim, era ali que sabia que tinha um tom de parar, era ali. Ele tinha uma campainha, né? Que batia Quando, e o quando a, cabo a campainha batia, é que você pegava a orelha dela e voltava. que fazia. É. E aí, como não tinha, eu pensando que estava, né? Ainda Batendo, tava batendo ainda. aí fui reprovado por conta disso. E depois de tudo isso, chegou o computador, né? Quando entrou o computador, muitas pessoas tiveram dificuldade, inclusive eu, mas eu sempre fui meio curioso e fui devagar, né? A gente tem que ter paciência com as coisas. E eu cheguei a fazer os documentos, contabilizar. A gente contabilizava os documentos na caneta e depois nós passamos a contabilizar no computador. Inclusive, todo mês eu fazia 500, 600 documentos no computador que era para cobrança de terceiros. Essa cobrança de terceiros quer dizer as terceirizadas, as empresas que. Era aluguel de imóvel, entendeu? Ah, sim, sei. E outros débitos, né? Que a gente fazia através da documentação e depois a gente fazia no computador. Mas o senhor tinha quantas pessoas ao seu comando, assim, lá? Que o senhor, assim, a sua turma, que o senhor comandava, ou como era? Geralmente era 5, 6, 7 pessoas numa equipe. Numa equipe. Inclusive aconteceu um negócio interessante que chegou um funcionário novato e pediu, e o encarregado pediu para que eu ensinasse o serviço a ele no computador. Aí eu fui explicando e quando chegou na metade ele disse que já sabia que ia fazer, né? Que já tinha aprendido. Só que depois de 2 dias ligaram lá da sede da Chess dizendo que tinha uns erros, umas contabilizações erradas. E eu disse, tá certo, eu estou vendo aqui, tá errado mesmo, mas eu vou estornar e vou contabilizar o certo. E Sim. o meu colega chegou e perguntou o que era, eu digo, não, teve um errozinho, eu estou consertando. Ele disse, não foi eu não. Até eu disse a ele. Eu digo, olha, quando você coloca o seu nome no computador e sua matrícula, aparece a data, a hora e o serviço que você está fazendo. E aí, está aqui. Mas aí ele ainda não quis se convencer. E aí foi isso, Que e tinha foi errado. mais de uma vez essas coisas, sabe? Mas eu nunca quis achar que eu era o dono da verdade, né?
mas eu sempre quis aprender, porque é como eu volto a dizer, eu aprendi e às vezes ensinei. Isso mesmo, bacana, né, rapaz? Isso é bom demais. Agora eu quero que o senhor me diga uma coisa. O senhor trabalhou na Chess quantos anos? É, na realidade, eu entrei na Chefs em 73 e me aposentei em 1999. Não foi não foi 35 anos, mas eu consegui o que chamavam de SB40, e ele dava direito a uma porcentagem porque eu acompanhei a construção de 3 usinas, 3 barragens de usinas elétricas, né? Então eu tive uma porcentagem boa por conta disso. Então eu me aposentei por tempo de serviço com 35 anos, devido eu ter trabalhado em área de risco. A área de risco era poeira acrílica, era energia agente por dentro e ruído com mais de 90 decibéis. Então eu tive direito a essa porcentagem. Mas a, eu tive a primeira quando eu entrei na Chess, para mim uma grande realização. Mas quando eu bati o cartão pela última vez, eu agradeci primeiramente a Deus. Depois eu agradeci aos meus superiores e aos meus colegas de trabalho. E hoje eu não esqueço o meu trabalho, porque quando você aprende uma coisa, dificilmente você esquece. Agora eu queria saber uma opinião sobre o que tu falou aí, quando tu bateu o teu cartão pela última vez. Eu fiquei até emocionado. O zóio quis até encher de lágrima aqui. Porque você dá tudo de si pela uma empresa e saindo de braços abertos, com amizade, né? É uma saudade. Eu creio que o senhor sentiu saudade, não sentiu? Inclusive, tem um colega poeta que já faleceu, Antônio Pereira, lá no lugarzinho, no município de Itapetim, Pernambuco, que ele tem várias poesias intituladas Saudade, e essa é muito interessante, que ele fez assim. Saudade é como resina no amor de quem padece, o pau que resina muito não morre, mas adoece. É como quem sente saudade, não morre, mas nunca se esquece. O filho sente saudade da mãe quando ele está ausente, mas não é nem a metade da saudade que ela sente. Então, essa saudade, certo? Ela fala muito alto no meu peito, porque foi uma vida lá dentro da Chess, com meus colegas de trabalho, meus superiores, eu respeitando todos e todos me respeitando, porque é como Deus disse, né? A felicidade ele manda, mas com dificuldade, certo? Então você encontra dificuldade, mas como a felicidade vem junto, então a gente sente no coração aquela aquela coisa boa que a gente teve entre os colegas, que muitos Deus já levou, certo? E aqueles que ainda estão aqui na Terra, a gente se encontra e a gente relembra aqueles bons momentos, aqueles momentos difíceis, de trabalho árduo, difícil, e quando a gente conseguia elaborar um trabalho difícil, que entregava para o nosso chefe superior, e ele via o nosso trabalho bem feito, e em tempo hábil ele dizia assim: muito bem, isso é muito gratificante. Bacana, né? Interessante o senhor estar falando aí dos seus amigos, muitos se foram e, e o senhor ficou, graças a Deus, por muito mais tempo. E o interessante, você deve estar se perguntando o que é isso aí, em cima da tua mesa, Judson. Ele ficou, mas ficou fazendo a diferença. Você está vendo isso aqui? Esse monte de medalha aqui. Isso aqui, meus queridos, é medalha de corrida do nosso amigo Miguel. Nosso amigo Miguel, ele tá maratonista agora, né?
gosta de correr, gosta de se exercitar. Eu mesmo vou ser sincero a você. Às vezes eu falo com a esposa em casa, diga, pô, eu fico envergonhado viu? Porque eu não tenho essa coragem que meu amigo Miguel tem de estar correndo aí nesse sol quente. Não é não, negão? E quantos anos o senhor tem, seu Miguel? Agora em setembro de 2025 eu completei 73 anos. 73 3 anos anos. de disposição, de amor pelo que faz. Isso é bacana. Quer contar a história aí um pouquinho? Na realidade, eu quando era novo, eu corria muito, mas nunca participei de corrida disputando medalha. Eu corria eu corria na perna, eu corria a cavalo, certo? Mas agora, esse ano, eu fui incentivado pela Secretaria de Cultura, através do administrador de Jatobá. A primeira corrida foi 1º de maio, O administrador, você está falando do prefeito, no do caso. prefeito Rogério Ferreira. Rogério Ferreira. Um abraço, viu, meu prefeito? Deus abençoe. É isso aí. E no dia 1º de maio eu fiz minha primeira corrida. Logo quando eu dei a largada, eu pensei que não ia suportar, porque apareceram umas dores e eu pensei em Deus e pensei quando eu era mais novo e aquilo ali me deu uma força e eu consegui fazer o percurso de 7 quilômetros. Cheguei por último, mas o importante é vencer. Inclusive, o prefeito Rogério foi quem me deu a primeira medalha, né, que eu ganhei. Qual é, Miguel, a primeira medalha? Essa de 30 anos. Ah, essa daqui de 30 anos. De 30 e essa outra também que foi agora, né? 30 anos aqui da cidade de Jatobá. Isso, ó, e essa aqui também. É. Ou seja, Uma foi no dia do trabalhador e a outra foi agora no aniversário de Jatobá. aí você pode me perguntar, chegou em primeiro? Não, mas eu não tenho isso aqui. Ele tem, você está entendendo? Ou seja, o importante, querido, é você participar e vencer as suas metas que você traz. Não é isso, Miguel? Exatamente. E essas duas, e a minha filha Luiz, né? Doutora Luiz, sempre correu ao meu lado, né? Doutora Luiz, um abraço, minha irmã, um abraço, dando viu? muita- Eu pensei que você vinha aqui hoje também, mas você não veio. Mas quem sabe na próxima você está aqui, E né? com o apoio também minha filha Lorena, meu filho Micael e minha esposa, né? Que sempre me dão força, antes Deus e depois minha família, né? E meus amigos, né? E depois eu corri duas de 5 quilômetros lá em Paulo Afonso, outra de 3. Corri uma em Petrolândia de 5, uma em Floresta de 5 também. E essa bonitona aqui é de onde, essa daqui? Essa aí é de Paulo Afonso. Essa é de Paulo Afonso. Ela foi valendo quantos quilômetros, essa daqui, seu Miguel? Essa aí foi 3 quilômetros. 3 Só quilômetros. essa. Agora as outras, que foi de Paulo Afonso, foram de 5. De Agora 5. essas duas de Jatobá foram cada uma de 7 quilômetros. Essas duas, né? E esse troféuzão bonito aí? Inclusive esse troféu eu recebi lá na cidade de Floresta, Pernambuco, né? Floresta. É. Você tá vendo aí que o homem é maratonista mesmo, viu? Eu corri aqui, eu corri no sábado e, por incrível que pareça, eu não dormi um minuto durante a noite. E de manhã eu cheguei lá 5 horas da manhã e logo eu corri 5 quilômetros e vim dirigindo e graças a Deus ele me segurou até agora. Amém. No caso, o senhor ia correr lá em Floresta, Floresta você falou? Foi. Aí o senhor saiu, não dormiu à noite, Não dormi. ansioso. Eu acho que foi, porque eu não consegui dormir de maneira alguma. Uma pessoa que ia comigo acordou 2 horas da manhã, eu me acordei, tomei um banho, tomei um café e fui dirigindo e lá corri certo? E voltei dirigindo. Eu só atribuo isso a um ser que está sempre na minha frente e ao meu lado. É Deus. Amém, glória a Deus. Isso é bom. E essa daqui é de onde?
essa aqui foi de Paulo Afonso, Paulo lá Afonso também. no BTN. 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 Ah, é. BTN. É, Bairro Tancredo Neves. E é exato. assim, ó. É, BTN. Eu lendo aqui ao contrário. Oxe, é, BTN também é assim. é Isso. exato. Circuito BTN de Corrida 2025. Olha aí, pessoal. Isso aqui é só para incentivar a gente, cara. Saber que não existe limite quando você quer. Quem põe limite em nós é nós mesmos. Mas quando tem força de vontade, querer fazer as coisas, a gente se inspira, né, em Miguel e em outras pessoas também da idade dele que estão aí correndo, né, que estão se exercitando, que estão fazendo sempre o possível, né, para estar sempre na ativa. E isso é bom. Isso é bom. Inclusive, a primeira corrida que eu fiz no dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? O prefeito Rogério me entregou a medalha e falou: o seu exemplo fez história. E, inclusive, eu tive 5.657 visualizações. E isso é muito bom para mostrar a muitas pessoas que têm medo, que não quer se esforçar para, pelo menos, caminhar. É muito bom É caminhar, verdade. correr, certo? A carreira da vida é diferente, mas correr em rua é muito gostoso você correr, né? Você sente a vitória não tem preço, né? Eu gosto muito de pedalar. Eu gosto muito de pedalar. Só que quando eu peguei o gosto mesmo para pedalar, foi onde aconteceu um probleminha de saúde, eu tive um infarto aí e tal. Aí deu uma paradinha, né, que tem que esperar 6 meses. Agora, no final do ano, dia 15 de dezembro, agora, na semana que vem aí, eu vou fazer um exame de esteira, né? E eu tô só pensando aqui, ó, já troquei cubo da bicicleta, já ajeitei algumas coisas que estavam faltando nela, entendeu? Eu disse ao doutor, doutor, eu queria saber do senhor se eu posso voltar. Aí ele disse, não, vamos fazer primeiro o teste. Quando você fizer o teste, já tem 6 meses do que aconteceu. Quando a gente fazer esse teste, aí nós vamos ver se você está apto a fazer os seus exercícios. Aí, sabe, assim, caminhar eu não gosto. Correr, não tenho nem jeito de correr. Na bicicleta, aí é melhor, que na bicicleta aí eu me sinto mais à vontade. Inclusive, você falando aí de saúde, na cidade de Petrolina, aqui eu faço alguns procedimentos, mas em Petrolina eu tenho uma equipe de médicos e agora, o mês atrasado, eu fiz os exames quase todos, né? Que o geriatra me pediu. E eu fiz esteira, né? Fiz elétrico, fiz eco. Uhum. E graças a Deus deu tudo quase 100%. Então eu só tenho que agradecer a Deus todo dia, toda hora, todo minuto. Porque eu, na idade que eu tenho, para correr, porque eu não corro direto, mas eu corro. Eu corro, eu dou uma parada. E isso só faz a gente ter mais coragem de viver. Porque Deus disse, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Pois é, ó, uma instrução bacana que Miguel falou aqui agora, que em Petrolina, ele sempre viaja, né, pra lá, né, Miguel? E às vezes Exatamente. às vezes Dona Irene, a esposa dele, passa aqui, às vezes Luiz passa, e eu digo, ei, cadê seu Miguel? Tá em Petrolina, né? Isso é muito importante, querido. Não é só chegar e ir praticando. Você que tem uma idade, até de você novo mesmo. É bom você fazer seus exames, você passar pelo médico para saber como é que você está. Porque às vezes o exercício você às vezes pensa que está fazendo um bem, que claro que o exercício é bom, só que com acompanhamento médico, querido, é melhor ainda, porque ele vai te liberar, né? Tendo um aval do médico, vixe, é topado. Por isso que seu Miguel corre e tá sem medo. Por quê? É, Porque sempre está fazendo seus acompanhamentos, né, Miguel? a gente tem que se cuidar, porque como eu tenho um plano de saúde, eu vou lá para Petrolina, e como eu tenho uma equipe de 6 médicos lá, eu já estou muito familiarizado com eles. As fisioterapeutas, né?
o vascular, passa para eu fazer fisioterapia. E eu tenho uma amizade muito grande lá com as fisioterapeutas, né? Gabi e Aline, né? E como eu sou poeta, eu sempre mostro meu trabalho, porque, inclusive, a poesia é a arte e a cultura. E até na Bíblia tem versos poéticos. Então a poesia é de Deus, né? É por isso que eu adoro escrever, como eu sou um escritor, e declamar. E é muito bom para a saúde, é muito bom para a alma. A gente fica muito agradecido a Deus e aos colegas também, os amigos que aplaudem, que dá força, né? Isso é muito bom. Você só faz crescer em tudo. O coração acha bom, entendeu? E Deus acha muito mais. Quem escuta É, também, né, Miguel? Quem escuta que fica bacana, né? Que nem aquele dia do lá em Jatobá. Se lembra lá naquela. Parece que foi na penúltima Fantija. Que foi, o senhor declarou lá, falou, né, foi. umas poesias lá. Inclusive, eu fui convocado, né, para fazer uma poesia contando um pouco da história da tilápia, né? Que, inclusive, tudo aqui, para quem não sabe, Jatobá é a capital da tilápia e é a primeira em produção no Nordeste e a segunda no Brasil. Então, na minha poesia, eu conto através da história que 4.000 anos antes de Cristo já existia a tilápia. E que tem uma passagem em Mateus que diz que o peixe que Pedro pescou tinha uma moeda dentro dele para pagar os impostos dos estrangeiros e constava que esse peixe era tilápia. Era uma tilápia, né? Os estudiosos falam que era uma tilápia, né? Exatamente. Interessante, né? É. Ó, o tempo. E sem se falar na questão você falando da tilápia, sem se falar que hoje a medicina usa muito a tilápia para algumas coisas, tipo ferimento meu querido enfermeiro, é, a pele da tilápia, ela é usada muito para queimadura, não é verdade? Olha, até para curar cegueira, no caso. E eles fabricam, né, Pois é, para algum você ver. artefato. Você vê que a ciência, ela sabe aproveitar bem o que a natureza oferece, né? Porque tudo que de medicamento, dessas coisas, tem certo que tem algumas coisas que são, como é que fala? Sintéticos, né? Mas É, muitas coisas são naturais, que naturais. usa mesmo de lá. E isso é coisa de Deus, meu querido. É coisa de Deus, dar sabedoria ao homem, para o homem saber investir, né, o seu tempo, investir o dinheiro, né, para ajudar a humanidade. Não é isso, Miguel? E interessante que eu sei também que o Senhor, certa vez, estava falando. Eu sou um cara que eu gosto muito de helicóptero. Eu compro drone. E já que o cabo não vai voar, não consegue voar, mas pelo menos com o drone, você com a câmera, você vai se sente como se estivesse voando. Você já andou de helicóptero, seu Miguel? Rapaz, essa história é muito interessante. Eu sempre dizia em casa, bom, se eu ganhar em uma loteria muito dinheiro, eu vou comprar um helicóptero, vou alugar um piloto e vou andar aqui na margem do Rio São Francisco, certo? E até a minha esposa dizia, e, e aí depois? Depois eu vendo o helicóptero e despacho o piloto. Só que o meu Mas, filho. só para dar uma voltinha, eu sou pensando nisso, só para dar uma voltinha só. Mas escute o que aconteceu. Meu filho mora no Rio de Janeiro, ele é administrador de um hotel lá em Ipanema, né, um melhor hotel lá do Rio de Janeiro. Ele fez o intercâmbio na França e na Irlanda e ele atende o pessoal do mundo inteiro, dominando a três línguas, né, espanhol, francês e inglês. E ele me chamou para dar um passeio lá na rua e chegamos no aeroporto Jacarepaguá. Eu pensando que ele ia comprar passagem para eu retornar. Preciso vir embora. E foi uma grande surpresa. Ele me colocou lá no helicóptero, Hum. né?
E aí o helicóptero fez o percurso nas praias, Leblon, Ipanema e Copacabana, e depois deu uma volta no Cristo Redentor, né? No Cristo Redentor. É. E a minha esposa não foi porque estava com medo, mas eu fui e quem confia em Deus Ah, não perece. tá seguro. É. E eu fui, achei muito bacana e foi realizado o sonho através de meu filho, né? Quer dizer, primeiramente Deus que deu a condição de ele me proporcionar essa grande surpresa boa, É andar de verdade. helicóptero. É Ainda verdade. fui ao lado do piloto, né? Ainda foi como copiloto ainda. Ainda fui falando lá. Ah, tá Até fiz certo. uma brincadeira, né? Era um prefixo de um rádio lá em Petrolina Velha, na Chess, que dizia assim: Alô, PPH 934 PR05 chamando câmbio. É desse jeito. Eu me lembro de uma entrevista uma vez que passou Renato Aragão, famoso Didi, né? No braço do Cristo Redentor. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, nunca vi o Cristo Redentor de perto, mas pelas imagens da televisão, aquele negócio é grande. É muito alto. Eu vi aquilo na televisão e eu visitei o Cristo Redentor pessoalmente. Além da volta do helicóptero, é muito alto, né? Não sei quantos, dá mais de 1.000 metros, sei lá. E é muito alto, sabe? E é muita gente visitando. É muita gente, né? Inclusive, Mas tu tirou uma foto lá de eu cima? tenho foto lá, tudo. Eu fui 3 vezes lá no Rio de Janeiro. Eu frequentei quase todos os pontos turísticos do Rio, né? Jardim Botânico, Museu do Amanhã, certo? Jardim Botânico é onde fica as cobras, né? Não é isso, não? Fica muita árvore. Inclusive tem um pé de palmeira muito grande. São pés muito frondosos lá, que era onde Jorge Amado fazia as poesias dele. Jorge Amado é poeta e compositor, né? É, exato. Hoje eu sou compositor e poeta, né? Porque eu pensava que ser poeta tinha algum registro em algum departamento, né? Sim. Mas não, mas No caso que se titularizasse é como, exato. Mas como eu já pesquisei, poeta é aquele que faz poesia. isso, Inclusive tem o poeta e a poetisa, só que hoje já pode chamar a poetisa de poeta, certo? isso mesmo. E eu tem até um trechinho numa poesia. O poeta se expressa de qualquer jeito porque ama com o coração dentro do peito. Seu conteúdo sempre será perfeito. Qualquer poema ele sabe atuar. Esses versos foi eu que idealizei, porque é muito lindo você compor e declamar. É o que eu adoro Fazer. fazer, Eita, que eu bacana. faço de todo coração. É um alimento para meu coração, não tem dúvida. É E verdade. outra coisa, os poetas de verdade sempre uns se dá muito, é uma amizade muito boa entre os poetas, sabe? Quando se encontra, eu tenho um poeta aqui como o Climério, né, que é muito meu amigo, em Petrolândia, é esqueci o nome dele, Sertão, poeta Sertão, ele é poeta também. E todos os poetas que eu tenho encontrado em Petrolina, certo? Até pessoas que fazem livro de outros livros, sem ser poético, mas que ele lança livro quase todo mês, a gente se entende muito bem, porque cada um escreve o que ele acha que tá bom para ele e também para o povo. Eu quero que quando eu lançar meu livro, né, seja muito comprado para pessoa ler, porque tem poesia de diversos tipos. É muito gostoso as minhas poesias, porque não é poesia que ninguém deixe de ler. Talvez seja um livro meio grosso, muitas páginas, mas quando começar a ler as primeiras, vai até o final. Interessante. Já tem alguma data específica já para esse livro? Não. Inclusive, eu quero frisar aqui que em 2023, o vereador Dedé de França, lá em Petrolândia, né, que é presidente da Câmara,
ele me deu uma pauta lá na Câmara, e eu lá declamei várias poesias, e foi moção de aplauso. E o título do meu livro, eu disse que era Razão da Poesia contra História. Mas como eu quero ver se faço 2 exemplares, eu mudei outro título. Eu posso adiantar aqui. A vida é poesia. Bacana. Ei, mas quando tu lançar esses livros, vem aqui, viu, pra gente fazer em primeira mão. Eu sei que vai dar muito trabalho eu colecionar, selecionar as pessoas, certo? Que eu vou levar meu livro. Não vai ser Bacana. aqui, pode ficar tranquilo. Deus querendo, eu quero também, e a gente, né? É isso Pode aí. fazer até uma explanaçãozinha aí, fazer uma apresentação, né? Isso. E eu quero sempre, eu estou com vontade de fazer um percurso até no Rio de Janeiro, até em Guaratinguetá, e de lá para cá, eu quero Paulo Afonso e na margem do Rio São Francisco até Petrolina e Juazeiro. Se eu puder, eu vou em Floresta, vou em Delmiro, entendeu? Porque são lugares que são referência para mim. Inclusive Paulo Afonso, onde eu comecei a trabalhar, né? Em 73. E essas outras cidades que eu tenho parente, eu tenho conhecido, tenho amigo. Então, vale a pena eu mostrar um trabalho que eu faço com muito amor e carinho. É isso aí. Interessante, viu? Interessante que Miguel, rapaz, ele tem uma história, rapaz. História bacana. Sabe com quem? Eu quero que ele conte essa história aqui. Roberto Cabrini. Se Real- lembra? Realmente foi uma história muito interessante. Nessa época eu tinha um blog de notícias e eu estava lá na orla de Petrolândia e alguém me avisou: Miguel, o Roberto Cabrini está lá na padaria. Aí ligeiramente eu fui lá e falei, eu cheguei lá, falei com ele, me apresentei e disse que tinha um blog e queria tirar uma foto com ele. Ele disse que estava muito apressado, estava muito cheio de muitas coisas para resolver. E eu falei, Roberto Cabrini, se você não quiser tirar uma foto, eu vou bater uma foto sua aqui, vou botar no meu blog e vou dizer que você recusou tirar a foto comigo. Aí imediatamente ele disse, não, vamos ali, eu tô querendo tomar um suco de laranja. Aí nós fomos, né? E ele estava assim, puxando uma perna, né? E eu até tirei uma brincadeira. Roberto Gabini, você está muito branco e você está mancando a perna, e ele calado. Aí tomou um suco, ele pagou o suco, né? Ainda pagou o suco. Pagou. Oi, Aí caba ele macho. foi e disse, ó, arrume um uniforme de couro aí, que para nós fazer uma reportagem. Mas eu fui lá onde vende os couros, só encontrei um chapéu grande, que eu tenho esse chapéu, né? E lá, e fomos lá para Orla, lá aí Petrolândia, né? E lá mandou o rapaz com a filmadora e ele perguntou, você sabe alguma coisa de Lampião? Digo, eu sei, Conheço, diga, conheço. eu sei, eu conheço. Disse, então fale alguma coisa. E eu fiz assim. Lampião com 5 anos já era cantor de repente. Um dia o professor disse, esse menino é um terror, vai assombrar muita gente. Depois na Vila dos Arraiais vendia seus cereais, arroz, milho e feijão. E para os vaqueiros que era muito ligeiro, vendiam foge, perneira e gibão. Um dia só por causa de um chocalho, houve um grande desagasalho entre Ferreira e Nogueira. Lampião vendo aquilo, comprou rifle e punhal na vila de São Francisco, convidou no batalhão os seus 3 irmãos, Calá, Sabino e Curisco. Convidou mais cabra, beija-fogo, gato e pilão, tiririca e moita braba, tetel, jurema e azulão. Cobra verde e come cru, trovão, fumaça e braúna, da gema do Pajeú. Certa vez, com esse cangaço terrível, atacou o Serra Vermelho onde estava o Nogueira. Quem não morreu desertou, naquele fogo se queimou a fazenda da Engazeira. Certa vez chegou na casa de uma velhinha, pediu para passar o inverno. Ela disse, se for da polícia pode passar, mas se for Lampião pode passar no inferno. Lampião pegou a velhinha, tirou sua roupa, deixou seu corpo nu e fez ela abraçar com um pé de mandacaru.
No outro dia ninguém via nada, só o rebanho de urubu. Lampião sempre dizia: se ler nos mandamentos, honrará os vossos pais. Eu nasci, sei que sou homem, não garantindo este nome, não desejo viver mais. O autor poeta Miguelzinho de Braz. E depois ele mandou eu andar na margem lá da orla. E eu fui embora e depois no YouTube apareceu lá essa reportagem com o Roberto Cabrini. Bacana. E eu queria muito era encontrar com ele aonde ele tivesse, em qualquer TV, para eu recordar essa reportagem que eu fiz. Certo. E manda um recado pra ele aí. Oxê. Meu amigo Roberto Cabrini, eu sei que você está muito longe. Eu queria muito que você ficasse perto de mim para nós recordar aquela reportagem que eu fiz a respeito de Virgulino Ferreira, o rei do cangaço, vulgo Lampião. Bacana. E aí, pessoal, você gostou dessa conversa? Pensa num bate-papo, meu irmão, bacana, que eu gostei demais receber Miguelzinho do Braz. Olha, vixe, deu até uma rima. Vê só, fica perto do poeta, né, como é, né? Acaba já começa a fazer poesia já, olha. Mas, rapaz, Miguel, foi um prazer imenso, meu querido, te receber aqui. Quando você lançar seu livro, quando você quiser também fazer mais um bate-papo, quando você for correr e tiver uma medalha nova, as portas estão abertas aqui para você falar, se expressar. E deixa uma reflexão aí pro povo. Não tem dúvida. Eu quero dizer para todo mundo, né? Nosso amigo Júlio, isso aqui é um profissional na área dele. E se não tiver ele aqui, eu não faço no outro canto. Não é propaganda, é a verdade. E eu falei muito e também não quis falar também que eu gosto de vaquejada, de festa de mourão, pega de boi, né? E às vezes eu não sei cantar, mas eu peço um espaço lá onde tem missa de vaqueiro, vaquejada, e eu canto uma pequena toada de vaqueiro que diz assim: gosto de um cavalo bom e de uma sela bem macia, de uma festa de mourão e uma cerveja fria, uma mulher carinhosa pra eu amar todo dia. O poeta Miguelzinho de Braz faz poesia, ele declama poesia e também canta umas músicas, umas toadas de vaqueiro, e também eu tenho uma marchinha de carnaval que eu participei de um concurso em Guaratinguetá, e o ano atrasado, e não ganhei porque eu não estava presente. Mas eu posso dizer ligeiramente aqui para vocês, essa marchinha eu fiz assim, é a letra e a música minha, poeta Miguelzinho de Braz. Esse ano eu vou brincar o carnaval em Salvador. É de ficar maluco, pulando frevo em Pernambuco. Eu vou subir no trio e vou desfilar nas escolas de São Paulo e do Rio. Se não der certo eu vou encher a cara e vou brincar nas praias de Guanabara. Eita, coisa boa, né? Ah, menino. Quer mandar um abraço para alguém, um recado para alguém? Fica à vontade. Rapaz, nesse momento eu quero mandar um abraço para todo o Brasil, para o Nordeste, para todas as cidades de Pernambuco, inclusive Jatobá, Petrolândia, essa mais do Rio até Petrolina, né? Juazeiro. E quero especialmente mandar um abraço para toda a minha família, né? Dona Irene, Lorena, Micael, Luiz, Júnior, minha neta Flora, meu genro Bruno e meu filho Micael. E para todos vocês, aquele abraço caloroso. Tudo de bom. Ô, glória. Viu só, pessoal? Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, faz isso aí por nós, querido. Se você gostou desse conteúdo aí, ajuda esse canal a crescer, certo? E divulgar essas pessoas maravilhosas que tem na nossa região aqui, beleza? Fica na paz de Deus, olha, que vocês tenham uma semana, um dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas Deus te abençoe.